E algo muito interessante que eu também posso fazer é resolver uma integração utilizando a forma polar. Porque muitas vezes realizar uma integração na forma retangular pode ser muito trabalhoso. Aí eu posso pegar um atalho e utilizar coordenadas polares para facilitar mais os meus cálculos. E aqui eu tenho um exemplo onde eu posso aplicar integrais duplas na forma polar. E aqui a gente tem esse seguinte exemplo. Calcule a integral dupla, cujo domínio está representado abaixo. Aqui eu tenho essa representação e o meu domínio está pintado em azul. Então esse meu domínio vai ser a metade do meu primeiro quadrante e pegando todo o meu segundo quadrante e o terceiro quadrante. E aí eu resolvo uma integral dupla dessa minha determinada região, que eu chamei de D, da função dA sobre 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. E o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui é encontrar os meus limites de integração. E como eu quero utilizar coordenadas polares, eu vou precisar apenas de duas informações, do raio e do ângulo, que será esse raio mais esse ângulo aqui. Então esse meu raio ele tem valor 2 e ele vai varrendo todo o meu círculo. Então ele está indo de 0 até 2. 0 até 2. E agora eu quero saber do meu θ. O meu θ ele está variando. Se eu considerar que esse meu corte ele está exatamente no meio, claro que o meio seria aqui. E eu sei que aqui eu tenho 90 graus. Então a metade de 90 é 45. Então eu tenho um ângulo que vai de 45 graus até 270 graus. Então ele está começando em 45 graus. Só que como eu não trabalho em graus, eu trabalho em radianos. 45 graus em radianos vai ser π sobre 4. Só você fazer uma regra de 3 que você faz essa conversão. Ele termina em 270 graus. Então tenho 270 graus. E eu quero em radianos. E 270 graus em radianos vai ser 3π sobre 2. Então perceba que o meu limite de integração aqui, ele começa em π sobre 4. Então ele vai de π sobre 4. Ele vai até 3π sobre 2. Pronto. E assim eu encontro o meu limite de integração em relação a r e em relação a θ. E então vamos desenvolver essa situação aqui. Nessa minha primeira integral, eu tenho a integral do meu r. E o seu limite de integração, que vai de 0 até 2. E nessa segunda integral aqui, eu tenho a integral do meu θ. E o seu limite de integração, que vai de π sobre 4 até 3π sobre 2. Mas perceba que essa minha função, ela continua em um formato retangular. Porque x e y é retangular. E esse meu dA aqui, eu posso reescrever ele como dx dy. Então essa função ela ficaria assim. Eu posso chamar esse meu dA de dx dy. Aí substituindo eu tenho dx dy sobre 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Então aqui você percebe que eu tenho de fato a forma retangular. Então eu tenho o limite de integração na forma polar e a minha função na forma retangular. E para mim o que interessa aqui é a forma polar. Então esse meu dA aqui, eu vou reescrever ele como r dr dθ. E mais uma informação que eu sei sobre coordenadas polares é que o meu r ao quadrado ele vai ser a mesma coisa que x ao quadrado mais y ao quadrado.
é o Teorema de Pitágoras. Então posso reescrever essa minha forma retangular utilizando esses parâmetros aqui e reescrever na forma polar. Então eu vou repetir aqui a minha integração. Então tenho a minha integral de 0 a 2, a segunda de π sobre 4 até 3π sobre 2. Esse meu dA eu vou reescrever como r dr dθ, r dr dθ, isso aqui dividido para 1 mais, e esse meu x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. Então, r ao quadrado. Pronto, já fiz a minha conversão para coordenadas polares. E agora que eu tenho a minha função na forma polar e os meus limites de integração na forma polar, agora eu posso resolver tranquilamente essa integral utilizando coordenadas polares. Só relembrando essa jogada de integração, eu tenho um exemplo genérico aqui, onde eu tenho a primeira integral de 0 a 2π, a segunda de 0 a 2 e r dr dθ. Esse meu r aqui, ele vai ser o meu jacobiano. Mas isso aqui é assunto para uma outra hora. Resolvendo essa integração, eu tenho uma ordem correta. Esse limite de 0 até 2 eu sei que é o meu raio. Eu vou estar integrando ele em relação a quem? A dr. Então eu vou pegar essa integral interna e resolver. Depois que eu resolver essa integral, eu vou resolver essa mais externa. É assim que funciona. Se eu colocasse aqui dentro 0 e 2π e aqui fora 0 e 2, aí ficaria r, agora ficaria dθ, porque eu tenho que resolver a integral correta em relação ao seu diferencial correspondente. Então vai ser dθ. Se essa minha integral é de 0 a 2π e esse limite de integração está relacionado com o meu θ, então vai ser dθ. Se esse 0 até 2 nessa integral está relacionado com o meu raio, então o externo vai ser dr. É assim que funciona. Então, se essa é a minha integração mais interna aqui, ela está relacionada com o meu θ, eu vou desejar apenas o meu θ. Toda essa parcela aqui eu considero como constante e jogo para fora da integral. Aí isso aqui vai ficar a integral de 0 a 2 r dr dividido para 1 mais r ao quadrado. A integral de π sobre 4 a 3π sobre 2 de dθ. E a integral de dθ vale o próprio θ. Então, essa integral aqui, ó, vai ser θ com limite de integração de 4 de π sobre 4 até 3π sobre 2. Aí onde tem θ, você substitui primeiro de cima e depois de baixo. Então isso aqui vai ficar o θ de cima menos esse θ de baixo. Então isso aqui vai ser 3π sobre 2 menos esse de baixo, π sobre 4. E aqui você vai tirar o MMC. E o MMC entre 2 e 4 vai ser vai ser 4. Então vai ser 4. 4 dividido para 2 vai ser 2. 2 vezes 3, 6π, menos 4 dividido para 4, 1. 1 vez π, π. Aí isso aqui vai ser igual a 6 menos π
vai dar 5π sobre 4. Esse resultado você substitui aqui. Então, vou repetir aqui. Integral de 0 a 2 de r dr dividido para 1 mais r ao quadrado vezes 5π sobre 4, que foi o meu resultado ali. E como esse resultado é uma constante, eu jogo ele para fora da integral. Então, isso aqui vai ficar 5π sobre 4 vezes a integral de 0 a 2π. Esse meu RDR aqui, eu posso colocar ele dessa forma. RDR. E aqui fica 1. Eu posso escrever, não muda nada, é a mesma coisa. É como se na frente desse RDR aqui eu tivesse 1. Então eu posso escrever dessa forma aqui. Mas se quiser deixar dessa forma que estava aqui, não tem problema nenhum também. E perceba que essa função aqui, ela é uma função composta. Então, como eu posso desenvolver essa questão? Eu posso chamar esse 1 mais r ao quadrado de u. Então, u vai ser igual a 1 mais r ao quadrado. Agora eu vou derivar esse u. Derivar esse u em relação a quem? A dr. Em relação a dr. Tá, a derivada de 1 é 0. A derivada de r ao quadrado é 2r. Então, esse meu du aqui, ele vai ser 2r dr. Passa esse r multiplicando. Então, esse aqui é o método da substituição. Então, lembre-se que o método da substituição, eu chamo alguém de u, e a derivada desse meu u, ele tem que dar exatamente a minha outra função, que é essa função de cima aqui, ó. Tem que dar 1 RDR. E aqui eu tenho 2 RDR. Então, eu passo esse 2 dividindo para cá. Aí fica du sobre 2. Aí fica r dr. Agora sim, a minha derivada desse meu u deu RDR, que é exatamente o que eu tenho aqui, olha, RDR. E agora eu posso substituir. Então, 5π sobre 4 vezes a integral de 1 até 2, 1 sobre esse meu 1 mais r ao quadrado eu chamei de u, então vai ficar 1 sobre u, vezes esse meu RDR vai ser, ó, RDR vai ser du sobre 2. Du sobre 2. Agora entende por que eu quis colocar esse 1 aqui em cima e separar esse RDR? Justamente para facilitar a compreensão. Tá, o que eu sei? Que se eu tiver uma constante dentro da integração, eu jogo para fora. E eu tenho aqui, olha, 1 sobre 2. Tá vendo? 1 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 5π sobre 4 vezes esse meu meio sobre 2. Aí, isso aqui vai ficar a integral de 0 até 2 de du sobre u. Isso aqui vai ficar 5π sobre 2 vezes 4, 8. Quanto vale a minha integral de du sobre u? A integral de du sobre u, eu sei que é o logaritmo de u. Então, isso aqui vai ser vezes o logaritmo de u, no limite que vai de 0 até 2. Isso aqui vai ser igual a 5π sobre 8, eu só vou repetir. E agora eu vou me preocupar com esse limite de integração. Vezes o logaritmo de u. Agora eu volto para a função original. Quem vai ser o meu u? Vai ser 1 mais r ao quadrado.
1 mais r ao quadrado, o limite de 0 a 2. Aí eu vou repetir. Aqui vai ser o logaritmo. Aí você substitui o de cima e depois o de baixo. Vai ser o de cima menos o de baixo, certo? Então isso aqui vai ser 1 mais, onde tiver r eu coloco o meu limite. 2 elevado ao expoente 2 menos o logaritmo de 1 mais 0 elevado ao quadrado. Aí o que eu vou fazer aqui? Aqui vai ser o logaritmo de 2 elevado a 2, 4, mais 1, 5. Então vai ficar o logaritmo de 5 menos o logaritmo de quem? E vai sobrar só o meu 1. Eu sei que o meu logaritmo de 1, ele é 0. Então, meu resultado aqui vai ser 5π sobre 8 vezes o logaritmo natural de 5. E esse aqui é o nosso resultado. Missão cumprida.